Olá pessoal, olá Rose. Olá Pitico, olá a todos. Nós vamos conversar hoje sobre seja uma pessoa idosa boa de cuidar. Rose, então fala para nós como chegar a essa situação de envelhecer sendo uma pessoa boa de ser cuidada. Pergunta bastante desafiadora, Pitico. Mas vamos colocar didaticamente. Na verdade, na minha opinião, né, a gente precisa ser uma pessoa boa. Antes de envelhecer, o ideal... Mas o que é ser uma pessoa boa? O ideal é que sejamos pessoas, se possível, mais leves, gostosas de conviver, gostosas de estar junto. Sabe aquela pessoa que quando você encontra, você fala, ai, que energia boa, que delícia, como é bom encontrar com fulano, com ciclano. Sejamos essa pessoa. Hoje a gente está falando muito em pessoas tóxicas, né? As pessoas que a gente segue na internet, aí por aí, falam isso. Evite pessoas tóxicas, é isso? Então, na verdade, não sejamos essa pessoa. Evite essas pessoas e não sejamos tóxicos para alguém, né? E quando a gente fala, Pitico, de ser uma pessoa boa, isso dá um monte de videocast, né? Porque isso é um assunto realmente super delicado, mas penso que é nesse sentido de sermos mais serenos, mais sensíveis, mais respeitosos. Gente, tem uma coisa que não dá para faltar em nenhuma relação com ninguém, nem com criança, nem com animal, nem com pessoa idosa, nem com adulto, com ninguém, colega de trabalho, familiar. Respeito é fundamental. É possível pensar diferente, é possível ter escolhas. Eu vou dar um exemplo para vocês que aparentemente pode parecer bobo, né, Pitico? Aqui em casa nós temos eu que sou vascaína, Pitico que é flamenguista, a minha filha que é botafoguense e o neto que tá no meio do... O neto, tadinho, uma hora ele fala que torce pro Vasco, pro Flamengo e pro Botafogo. Eu, nesse momento, nem vou insistir sobre o Vasco. E tem os outros. O Pedro, filho do Piti, que é flamenguista, o Yuri, que é flamenguista, enfim. A gente tem uma diversidade, né? Sim, é verdade. Na nossa própria família. É um exemplo que, na verdade, eu estou dando de propósito, porque, sim, pensamos diferentes na parte do futebol, temos escolhas diferentes, né? Torcemos de forma diferente e nos amamos muito. É possível a gente respeitar, a gente amar e a gente ter opiniões diversas. O que é muito importante hoje em dia, Piti, que eu penso que influencia, inclusive nessa questão do envelhecimento, é porque existem pessoas que são muito pouco flexíveis. Às vezes muito inflexíveis. E essas pessoas, agora falando especificamente do que você colocou, né, de ser cuidado, essas pessoas que às vezes não são serenas, não são muito respeitosas, não têm essa leveza e chegam em alguma situação da vida que precisam ser cuidadas, elas passam aperto e quem cuida mais ainda. A gente não precisa colocar só quando vem, por exemplo, uma doença mais grave, uma situação mais séria, né? Já talvez numa idade muito avançada. Não! A gente pode colocar situações do cotidiano. Às vezes a pessoa leva um tombo mais nova, passa por uma situação de uma cirurgia e precisa ficar 3, 4 meses acamada. Muda o ritmo de vida da pessoa, né? Sendo cuidada. A gente tem que pensar nisso, sabe? Eu preciso facilitar a vida de quem cuida de mim. Se eu tô precisando de cuidado, se eu preciso de alguém que me dê comida, ou que me dê um banho no leito, ou que de alguma forma esteja participando mais proximamente dessa minha rotina, é uma questão até de caridade, sabe? Com quem vai cuidar, você facilitar para a pessoa. Então, quando a gente fala, né, seja uma pessoa boa de cuidar, eu brinco que a gente precisa ser uma pessoa gostosa para ser, né, para ser cuidada. Óbvio que o nosso desejo, não é, Pitico? É de envelhecer com autonomia, com saúde, que sejamos longevos e muito saudáveis. Isso, eu não conheço ninguém, gente, na face da terra que diga, quero adoecer, quero ter problema. Claro que não. Rose, se você me permite interromper, é o seguinte, o principal medo da turma, de todos nós, no envelhecimento, é exatamente de ficar dependente aos cuidados ou sob os cuidados de alguém. Isso é fruto de pesquisas recentes que colocam isso. Você tem medo de envelhecer?
tem. Por quê? Eu não quero dar trabalho para ninguém. Isso é uma constatação científica do nosso dia a dia na sociedade brasileira, né? Agora, há também um outro lado de que também coloca-se que a pessoa, às vezes, faz um comentário assim, isso é coisa de velho, é porque a pessoa está velha. O que eu quero dizer com isso, e ter sua opinião também na sua sequência, do seu raciocínio, a gente envelhece conforme a gente vive. Não é porque eu estou uma pessoa idosa ou me tornei um velho que eu posso me dar o direito ou que tem características próprias de um velho. Não, é da pessoa que envelheceu. Acho que aí tem uma diferença, né? Sim, porque pode parecer para algumas pessoas assim, envelheceu, virou um outro ser, né? Exatamente. A velhice traz a possibilidade da pessoa se tornar uma outra. Não. Há muita fantasia nisso aí, tá? Não. A Rose que eu sou hoje é a Rose que vai chegar aos 80, 90, 120, se possível. Com certeza, se Deus quiser. Mas eu sou a mesma pessoa. E o importante, Pitico, aí eu volto no que a gente estava falando antes, é que de qualquer forma, alguém vai precisar te ajudar em algum momento da vida. Sim. Porque eu quero envelhecer, você também. Sim. Então essa coisa de não quero dar trabalho é um pouco fantasiosa, né? É um pouco de ilusão. Por quê? Uma pessoa que chega aos 100 anos, por exemplo, ela precisa de alguns apoios. E reconhecer também as suas limitações, né? E não precisa ser só aos 100. Se a pessoa, como nós tivemos situações, você quanto eu, de familiares que tiveram adoecimento, esses familiares precisaram de cuidado. Sim. Então, se a gente sabe que pode acontecer, não que a gente deseja, é diferente, mas se pode acontecer de precisarmos ser cuidados, que a gente também se torne melhor para sermos cuidados. E aí, Pitico, não tem mágica. Precisamos no dia a dia nos comportar de forma que a gente busque esse bem-estar, que a gente busque estar melhor. Eu falo que o autoconhecimento facilita muito. Verdade. A gente precisa se conhecer, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me incomoda, o que me deixa mais feliz. A gente se conhecendo facilita para a gente se relacionar conosco mesmo e com as outras pessoas. Com o cuidador, no caso aí também. Né? A gente precisa, e outra, a gente fala muito, né? A maioria das pessoas falam muito da importância de amar ao próximo, de praticar a caridade, de praticar a gratidão, de oferecer o melhor que a gente tem. Primeiro a gente precisa oferecer o melhor que a gente tem para nós. Com certeza. Se autoamando, se autocuidando, a gente realmente tendo um amor próprio. E a pessoa que melhor precisa estar no mundo sou eu, comigo mesma, para eu poder estar bem com as outras pessoas. E aí, eu só rapidamente, para você também colocar o que você pensa sobre isso, eu estando bem comigo, a probabilidade de eu me relacionar bem com minha família, com meus amigos, com os cuidadores, com os meus clientes, com os pacientes, com os colegas de trabalho. Gente, ninguém consegue ser um monte de seres ao mesmo tempo. A gente é um ser humano, uma pessoa com infinitas possibilidades, infinitas questões para resolver, não é, Pitico? Para lidar no dia a dia. Então a gente precisa tornar a nossa existência nessa terra mais suave, mais leve. A gente fez um vídeo, né, Pitico, falando sobre espiritualidade. A gente precisa de fato trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o convívio com as pessoas, para a gente ter leveza. É fácil envelhecer? Não é não, né, Pitico? Não dá para a gente falar que é tudo maravilhoso. Sim. Existem limitações, existem situações complexas, mas a gente pode tornar a nossa vida melhor e ser uma pessoa gostosa de cuidar. É isso não é, aí, Pitico? Isso aí, Rose, concordo com você. E você, o que você acha? Deixa aí a sua opinião, curta esse vídeo, compartilhe. Estamos aqui no YouTube, @longevidade. Pela sua atenção, muito obrigado e até um próximo encontro. Valeu, pessoal! Obrigada, Pitico. Muita gratidão a vocês. Até o nosso próximo encontro. Até lá!